mais um vídeo pegando esse trânsito caótico aqui em Salvador, engarrafamento. Engarrafamento de manhã, engarrafamento de noite. Trânsito chato do caramba. Todo santo dia, e tá cada dia pior, tá aí, tá quase baixo. Mas nesses momentos assim que eu vou estar mais devagar, vou tentar falar aqui pra vocês quais foram as primeiras impressões que eu tive quando eu fiz o test ride na Scrambler 400 e na Speed 400 também, né? Eu fiz o test ride nas duas no mesmo dia, com minha esposa na garupa. E eu tinha uma Meteor 350 antes da Scrambler. Nesses momentos que eu acelerar um pouquinho, subir a velocidade, eu não vou ter como falar, porque eu acredito que por conta do vento vocês não vão conseguir me escutar. Mas aí eu falo aqui nesses momentos que eu sei que eu vou pegar um trânsito pesado agora, voltando pra casa, saindo do trabalho. Então eu vou falando e acredito que a câmera vai conseguir captar, senão eu faço outro vídeo. Mas a impressão imediata que eu tive é que a moto era bem mais alta, né? A suspensão maior e melhor do que a da Meteor 350, até por conta da geometria, a configuração da moto, né? Ela é feita para ser mais confortável e absorver legal as irregularidades do asfalto, se sair bem um off-road leve. Ela não é uma moto de freio, né? Tem freio raiz, pra dizer. Tem gente que diz que ela é uma crossover, mas ela é uma Scrambler. Uma moto Scrambler é aquela que vai bem no asfalto e consegue ir bem também na terra. Ela pode só não ser a melhor nos dois, porém vai muito bem em ambos. Então logicamente essa foi a primeira impressão que eu tive. Aí a gente deu uma volta curta em baixa velocidade e depois fomos para uma estrada mais de alta velocidade, né? E aí foi aí que ela se mostrou uma grata surpresa, porque só para começar, com garupa, cara, ela, na realidade, o desempenho dela, mesmo com minha esposa na garupa, é muito semelhante ao desempenho dela aqui, como viu agora, que estou sozinho, né? Eu comecei a acelerar, subir a velocidade, a moto ia acompanhando tranquila. Eu comecei na Speed 400, primeiro eu saí com a Speed, então assim, o amortecedor dela já me surpreendeu positivamente com relação ao da Meteor. Mas a posição de pilotagem eu achei bem mais agressiva, né, obviamente. A moto, o foco da moto é ser uma moto mais voltada para as naked, né, esportividade. E eu achei a pedaleira principalmente muito recuada. Ainda mais na Meteor, que tem uma pedaleira avançada, né, minhas pernas ficavam esticadas. Então quando eu fui para Speed, eu notei imediatamente o joelho totalmente flexionada e a pedaleira mais para trás, mais recuada. Positivamente, claro, né? Afinal de contas eu troquei a moto. O seguro ficou um pouco mais caro, mas beleza, deu para coube no orçamento. Qualquer coisa eu falo mais de valores depois em outro vídeo. O motor me surpreendeu imediatamente, era justamente o que eu estava buscando, porque a Meteor, cara, é uma moto excelente, Meteor 350. Porém, na cidade ela me atendia perfeitamente, mas na estrada, cara, ela deixava muito a desejar. Especialmente que eu queria viajar com minha esposa, né, com garupa. De sexta marcha, não agora, né? Mas eu estando de sexta marcha, com minha esposa na garupa, com bagagem, e eu dar mão, a moto vai embora. De 100 ela vai para 120, 140 rapidinho.
em subida ela não perde força, ela mantém a velocidade. Então pra mim, que quero uma moto para usar no dia a dia, uso urbano, e pegar estrada, fazer umas viagens de vez em quando, umas viagens de até 500, 800 km, essa moto aqui me atende perfeitamente. Minha esposa ficou encantada, o visual dela atraiu bastante, a gente é uma moto muito bonita. Eu queria a Versys 300, porém a Versys 0 km tá custando 40 mil reais. E essa aqui tá 34 mil. Como eu gosto de viajar e às vezes a gente tem que pegar uma estradinha de terra pra pegar uma cachoeira, obviamente eu tive que optar em comprar uma moto que fosse para off-road, né? Tanto que por isso a possível escolha da Versys, ou no caso da Scrambler. Então assim, agora a Versys tem uma vantagem com relação à Scrambler, que por ser uma moto que está mais tempo no mercado, você acha uma gama de peças paralelas com muito mais facilidade e por um preço mais acessível. Claro que na concessionária tudo vai ser mais caro, porém por ter peças já de marcas paralelas, você consegue fazer a manutenção da Versys com um preço mais em conta do que a da Scrambler aqui. Porém, o custo de aquisição da moto, além de ser menor, o intervalo de revisão da Scrambler de 16 mil km, por isso aí, cara, é um alívio. Você não precisa toda hora estar indo fazer revisão, trocar óleo, ainda mais eu que rodo bastante com a moto. Eu rodo muito no meu dia a dia com a moto, então isso foi algo que eu levei muito em consideração. O prazo de manutenção, o custo inicial das duas revisões de 1.000 e de 16 mil por 100 reais. Com isso aí, cara, só com a Meteor, eu acho que entre até 15 mil eu gastei fácil de revisão de 1.000 reais. Não lembro com certeza, mas acredito que tenha sido esse preço. Então, imediatamente, essa opção dele de fazer a revisão com 16 mil quilômetros dentro da garantia é um fator que vai chamar muita gente para escolher essa motoca. E outra característica é a estética, né? Eu acho o visual clássico da Triumph lindo. Tanto que eu tinha Royal Enfield justamente porque ela é uma moto clássica também, a Meteor, né? Mas seria qualquer Royal. Inclusive considerei também a Scram, porque eu queria uma moto que tivesse um apelo mais off-road, e é uma moto mais barata do que essa, só que eu ia sentir a mesma coisa que eu senti, né, com a Meteor, que foi essa questão da falta de motor, né? Não tô dizendo que não dá pra pegar estrada, tá, galera? Eu sei que a galera que é fã de Royal se irrita quando fala isso, mas não tem como negar que a moto perde desempenho quando você tá com garupa. Então por isso que eu troquei a Meteor aqui pela Scrambler. Assim que eu fiz o test ride, essas foram as primeiras impressões que eu tive. A moto é confortável, a posição aqui é bem ergonômica da Scrambler, da Speed eu achei muito esportiva para chegar numa cachoeira, fazer um camping, algo do tipo. Ela vem aí, notei também que os freios Vibri, né, são muito bons. Os dois eu fiz um teste quando fiz o test ride, né? Fez uma frenagem brusca, dei uma chamada também, uma acelerada e pô, cara, quando a gente pegou uma rodovia, eu cheguei a colocar com minha esposa na garupa 150 km por hora. Então assim,
uma velocidade totalmente irreal para Meteor, né, que foi minha moto. E era irreal também para Phaser 250 que eu tive. Ela não chegava a essa velocidade com garupa. Sozinho podia até chegar, mas com garupa não chegava não. Então, tudo isso que eu tive nas primeiras impressões no test ride, freio bom, aceleração boa, motor bom, estética linda, acabamento bom. Muita gente fala que ela tem umas falhas de acabamento com relação às outras Triumph, mas isso pra mim, eu nunca tive nenhuma Triumph, essa é a minha primeira, então pra minha primeira Triumph eu estou muito satisfeito. Mas claro que nem tudo são flores, sim, existem pontos negativos que eu vou trazer no vídeo de 8.000 km, né? Como é que foram esses 8.000 km. Mas nada que os pontos negativos dela não pesam mais na balança do que os pontos positivos. Então sim, eu recomendo essa moto. Recomendo que, se você está interessado em adquirir uma moto nessa faixa de preço, vá na concessionária, faça o test ride. De preferência ande nas duas motos, na Speed e na Scrambler. Tenho certeza que vocês vão gostar, ainda mais se você gosta desse estilo de moto, né? Uma coisa boa também, mas aí depende do estado e da cidade que você mora, é que por ter um visual mais clássico, ela é menos visada para roubo do que as motos convencionais, né? Então basicamente é isso que eu tinha para falar hoje, das primeiras impressões que eu tive com a motoca. O consumo eu tive que tirar na cara e na coragem, né? Tive fazendo os próprios testes para descobrir. Na época tinha pouco conteúdo sobre isso no YouTube. Pesquisei, mas tinha pouco conteúdo. Eu vi que fazia uma média de 25, 23 km por litro, mas na minha mão, eu já postei um vídeo sobre consumo. Eu já falei que a minha está fazendo 26 a 28 km por litro. Então é um consumo que já me atende muito bem. E que para um motor de 40 cavalos, 400 cilindradas, está excelente. A Meteor era um pouco mais econômica, mas não tinha pensado a economia, sendo que não tinha força. Então, depois eu vou fazer também um vídeo falando como foram esses 8.000 km com a moto. E é isso. Se vocês gostaram, deixem um like. Se puderem, compartilhem, apreciem o vídeo e deixem um comentário com sua dúvida. Valeu, até mais.